Hoje, nesse terceiro estudo das 7 igrejas do Apocalipse, hoje nós falaremos sobre as 3 últimas igrejas e o que elas têm em comum que não existia nas outras 4 igrejas, não é? Na igreja Éfeso, na igreja de Tiatira e na igreja de Pérgamo. O que o Senhor Jesus fala sobre essas 3 igrejas? Tem coisas semelhantes. O mesmo problema que tinha numa igreja, havia noutra igreja. Nessas 3 igrejas, problemas semelhantes ou o mesmo problema. O problema da idolatria, da adoração a outros deuses. Na verdade, a adoração a Satanás. E fala assim, logo no início de cada carta que foi escrita às 7 igrejas, mas nesse instante aqui, nessas 3 igrejas, porque são as 3 últimas igrejas que falaremos hoje nesse estudo. As 7 igrejas do Apocalipse. Fala assim logo no início, na igreja de Éfeso, o nosso Senhor Jesus. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais. Quer dizer, quem tem na mão as 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas, é o Senhor Jesus. Esses 7 pastores continuam nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ainda que o Senhor Jesus tenha repreendido a essas 3 igrejas que falaremos hoje, nesse estudo. E a igreja de Tiatira, ele diz assim, isso diz o Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Assim são os olhos do nosso Senhor Jesus glorificado. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como pernas de bronze reluzentes. E a igreja de Pérgamos descreve o nosso Senhor Jesus assim. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, não é? A espada de 2 gumes. Cada Bíblia tem a sua tradução. Mas como eu já li outras traduções, eu sei que é a espada de 2 gumes. Talvez é o que está escrito na sua Bíblia. É a mesma coisa, depende da tradução, de quem traduziu a Bíblia. Então, essa espada de 2 gumes é a palavra de Deus. E quem tem é o nosso Senhor Jesus. E no livro de Hebreus explica bem o que é uma espada de 2 gumes. Para ler aqui, para que você entenda, diz assim, em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva, que é a espada de 2 gumes, e eficaz, é a mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quer dizer, uma espada que se segura no meio, de um lado tem uma lâmina, do outro lado tem outra lâmina. Quer dizer, ninguém escapa ao que está escrito, a palavra do nosso Senhor Jesus. Ninguém tem desculpa, porque é uma espada de 2 gumes, mais cortante, não é? A ponto que penetra, a ponto de separar, dividir alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer, essa espada de 2 gumes, não é? Que é a palavra de Deus, ela consegue separar a alma do espírito e trazer o discernimento aos nossos pensamentos. Quer dizer, se alguma coisa estiver errada em questão ao entendimento, não é, da palavra de Deus, o Senhor Jesus traz o discernimento e faz a separação entre o espírito e a alma. Quer dizer,
entre os pensamentos do espírito e os sentimentos da alma. E faz separação e traz a clarificação da palavra de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus disse assim. Isso diz aquele que tem a espada de dois gumes, que faz, não é, a divisão, não é, do entendimento da palavra de Deus. Traz o discernimento da palavra de Deus. Para quem tem dúvidas em relação a qualquer coisa que esteja escrito na palavra de Deus, não é? Se alguém prega alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, como faziam antigamente, então a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que vem do nosso Senhor Jesus, não é? Faz esta separação. Porque naquele tempo haviam várias doutrinas dentro dessas três igrejas, fora os falsos apóstolos que existiam, principalmente na igreja de Éfeso, que diz aqui assim: conheça as tuas obras. Quem diz? O Senhor Jesus para o pastor da igreja de Éfeso. E o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os homens maus. E puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, porque mentem. E os achaste mentirosos. Isso era um grande problema que o pastor da igreja de Éfeso tinha. E também é um grande problema que as igrejas do Senhor Jesus têm hoje, por causa dos falsos apóstolos que estão nas outras igrejas. São a apostasia dos últimos dias, que diz a palavra de Deus, que confrontam as igrejas que pertencem ao nosso Senhor Jesus, que o Senhor Jesus anda entre elas, que são essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas também existem hoje, nos dias de hoje. Talvez hoje sejam mais de 7 igrejas que o Senhor Jesus anda por entre elas e cujos pastores estão na mão do nosso Senhor Jesus, que são as estrelas do nosso Senhor Jesus. Mas este problema, não só existia na igreja de Éfeso. Na igreja de Tiatira, diz assim também, era o mesmo problema que o pastor da igreja de Éfeso tinha, também tinha aqui na igreja, o pastor da igreja de Tiatira. E diz assim: eu conheço as tuas obras. Diz a mesma coisa para este pastor de Tiatira. Conheço as tuas obras e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, mas nesse caso desse pastor, que as tuas obras são maiores do que as primeiras. Aqui, o nosso Senhor Jesus, na igreja do pastor de Tiatira, não fala igualmente ao que diz na igreja aqui de Éfeso, não é? Aqui o Senhor Jesus diz para o pastor da igreja de Éfeso: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, ele combateu os falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos e não são. Na verdade, nos dias de hoje não existem apóstolos. Ninguém se pode intitular-se de apóstolo. Só existem 12 apóstolos. Foram e são os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus, não é? Até têm os seus tronos reservados ali no céu. Mas nos dias de hoje não existem apóstolos. Ninguém pode dizer que é apóstolo, ou se intitular apóstolo. O que diz aqui na Bíblia, não é? Diz que fala sobre diáconos, obreiros, pastores e bispos. São as únicas coisas, são os únicos títulos que a igreja pode assumir. Os seus pastores, a hierarquia da igreja. Mas nenhuma igreja nos dias de hoje, ninguém pode se determinar: eu sou apóstolo. Não pode. Não pode, porque já existiram os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus. E Judas não se conta porque se extraviou. Escolheram a Matias, também não porque foi escolhido pelos apóstolos, não pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio a escolher a Paulo. São os 11 apóstolos do nosso escolhido pelo nosso Senhor Jesus e mais um que veio mais tarde, que é o apóstolo Paulo.
Além desses, não existe até hoje apóstolo. Ninguém pode se designar por apóstolo em qualquer igreja que seja. Então essa igreja não pertence ao Senhor Jesus. Se alguém diz, né, que eu sou apóstolo da igreja tal, essa igreja não pertence ao nosso Senhor Jesus, porque o tempo dos apóstolos passou. Nós não estamos mais no tempo dos apóstolos, porque os apóstolos foram designados, não é, pelo nosso Senhor Jesus. Foram 12, são 12 e acabou. E continua o Senhor Jesus dizer para ele assim, na igreja de Éfeso: lembra-te, não é? Tenho uma coisa, conheço as tuas obras, mas sim, tenho, porém, contra ti, ao pastor de Éfeso, que deixaste, que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, esse pastor lutava, trabalhou, se esforçou contra os falsos apóstolos. Com certeza era um grande problema no tempo dele, na igreja de Éfeso. Porque havia em volta da igreja de Éfeso várias outras igrejas, onde os falsos apóstolos, que se diziam apóstolos de Jesus Cristo, não é, pregavam outro evangelho. Grande problema havia nessa igreja de Éfeso. E também fora aqueles, não é, que guardavam dentro da igreja a doutrina dos nicolaítas. E essa doutrina não estava só dentro da igreja de Éfeso, mas também se encontrava na igreja de Tiatira, também, fora a doutrina de Jezabel, da profetisa Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa. Quer dizer, essas três doutrinas, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Jezabel, tomavam conta dessas três igrejas, principalmente a igreja de Tiatira e a igreja de Pérgamo. Não estava aqui na igreja de Éfeso, não é, a doutrina de Jezabel, nem a doutrina de Balaão, porque estavam distantes da igreja de Éfeso. Porque quem, não é, se fixou ali nas redondezas da igreja de Éfeso era mais aqueles apóstolos que caíram em predestinação. Até Paulo fala, não é, em mandar Timóteo para Éfeso por causa desses falsos apóstolos. Com certeza era Alexandre e Himeneu. Porque Paulo fala em enviar Timóteo para lá por causa deles, porque eles já estavam em Éfeso. Mas mandou para lá Tiquito, não é? Que fala lá em livro de Éfeso, com a sua carta, quando ele escreveu a carta para Éfeso. Por causa desses falsos apóstolos, quer dizer, eram homens que aprenderam o cristianismo, aprenderam a palavra de Deus, mas se desviaram da fé. Assim acontece hoje. Pessoas que um dia tiveram uma vida com Cristo, mas adquiriram, não é, uma falsa doutrina, que era o que pregavam esses falsos apóstolos. Existe nos dias de hoje, é claro. Hoje, então, existe muito mais do que antigamente. E também a profetisa Jezabel, que ensinava dentro da igreja de Tiatira. Era um grande problema. E também existem hoje igrejas que adotam, não é, profetisas dentro da igreja e aceitam que mulheres preguem dentro da igreja, mulheres que profetizem dentro da igreja. Toda a igreja que tem profecias não tem nada a ver com Cristo. É o espírito do engano, porque aqui diz mesmo, não é? Assim, mas algumas coisas, diz ao pastor da igreja de Tiatira: tenho contra ti que deixas Jezabel. Jezabel é a doutrina. Essa mulher podia ser uma outra mulher que se dizia profetiza, e pregava as doutrinas de Jezabel. Porque Jezabel morreu no passado, não é? Então, ela carregava consigo a doutrina de Jezabel. Assim como havia na igreja de Éfeso e na igreja de Pérgamo aqueles que guardavam também a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os que guardavam a doutrina de Nicolau. Nicolau também foi um servo de Deus no passado,
não é? No livro de Atos fala isso, logo no princípio, que eram os diáconos. Foi um diácono, foi um apóstolo, que foi para ali, para a Turquia, e ali lançou a sua doutrina. E os membros da igreja ali de Éfeso e também da igreja de Pérgamo, não é? Guardavam essa doutrina satânica, que era a doutrina de Nicolau. Por isso é que se fala que o Senhor Jesus falou da doutrina dos nicolaítas. Mas essas três doutrinas, de Balaão, dos nicolaítas e doutrina de Isabel, tinham as mesmas práticas, que era a idolatria, que era sacrificar a demônios. Tudo o que a gente faz que não é para Deus, é para Satanás. Essas doutrinas, não é? Que é dessa profetisa, é a mesma doutrina que hoje as igrejas evangélicas adotam. Quer dizer, Deus falou, levanta o Senhor Jesus, me revelou. Isso são doutrinas de espíritos enganadores. São doutrina de Isabel que existe até hoje dentro das igrejas. E diz assim, que tenho alguma coisa contra ti, ao pastor da igreja de Tiatira, contra ti, que deixa, que permite, não é? Que essa mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Quer dizer, está a ver? Você está a ver que dentro das igrejas existem essa doutrina não é? de profetizar dentro da igreja. Isso é contra o Senhor Jesus. E também que forniquem e comam comidas sacrificadas a demônios. Então, quer dizer, os ensinos, não é, de Isabel, dessa profetisa, é dizer assim, não é problema nenhum casar antes do casamento. Não é? Quer dizer, incentivavam as pessoas que estavam dentro da igreja, não é, a terem relações sexuais antes do casamento. Era a mesma coisa que a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque, o rei dos Edonitas, de Edom, a levar essa doutrina, né? Enviar as mulheres para Israel, não é? Para fazerem corromper os filhos de Israel com a fornicação, não é? Que já que não podiam, sabem que podiam ter sexo, sabiam que só podiam ter sexo com a mulher com que casassem, não fora, não é? Fora do casamento. Uma pessoa que encontra a pessoa que crê em Deus. Mesmo que esteja dentro da igreja e tem relações sexuais sem casar, é fornicação. E o diabo, sabendo disso, enviava essas doutrinas satânicas. Não é? Essas três tipos de doutrinas. Mas quem levou essas doutrinas para lá? Com certeza, Nicolau esteve em uma dessas igrejas. Ou talvez tenha sido até o fundador dessas igrejas. A gente não sabe como é que essas pessoas guardaram essas doutrinas. Porque o Senhor Jesus diz aqui, não é? Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que guardaram. E também fala das doutrinas também de Balaão. Pessoas que guardavam. Quem os ensinou? Alguém os ensinou. E eles guardavam. E esses pastores não repreenderam essas pessoas que guardavam essas rotinas. Por que não repreendeu? Porque tinha medo de perder os seus membros. Os seus dizimistas, os seus ofertantes. Continuando a ler, a gente vai entender, não é? Porque algumas coisas, continuamos na igreja de Tiatira. Depois vamos saltar para as outras igrejas. Mas alguma coisa tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique como coisa sacrificada dentro da igreja. Na verdade, hoje em dia, só para tocar nesse assunto, não é? Deus, o Senhor Jesus, quando veio em vida, escolheu 12 discípulos. Não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola, nem para ser profetisa. Houve profetisas no passado que Deus escolheu, como Débora. Levantou naquele tempo, foi o tempo dos juízes, não é? Mas Deus não escolhe, né, mulher para pregar no altar. Deus não escolhe. Até os dias de hoje, o grande exemplo foi o que o Senhor Jesus deu. Não escolheu nenhuma mulher entre os apóstolos. O que há mais hoje são mulheres que se dizem profetiza e profetizam dentro das igrejas, e esses líderes deixam essas mulheres profetizarem
até se levantam no meio do culto, da reunião, e dizem que Deus me falou. Isso é algo satânico, isso são espíritos enganadores. Se aqui está numa igreja desta, sai fora dessa igreja. Porque o Senhor Jesus não anda por entre essa igreja. Nesse caso, o Senhor Jesus andava e sabia do problema dessa igreja. E repreendeu esse pastor que não repreendeu essa profetisa que ensinava, não é, o povo dessa igreja. E o Senhor Jesus repreendeu gravemente e diz assim: eis que apurei de cama essa mulher, tais mulheres que profetizam dentro das igrejas. E sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O Senhor Jesus é que castiga, não é o diabo. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos que não têm essa doutrina, que não aceitaram, não é, as doutrinas de Jezabel, não é, que são as profecias. Doutrinas de Jezabel são as profecias dentro das igrejas. Toda igreja que aceita profecias, não é, que Deus me disse isso e aquilo outro, é algo satânico, não é? É contra o nosso Senhor Jesus, não é? E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus, não é, mostra claramente que as igrejas que têm profecias são as profundezas de Satanás. É igual à adivinhação, porque são adivinhações. Profetizas dentro da igreja, pessoas, até homens que profetizam dentro das igrejas, quer dizer, isso é adivinhação, não é? É feitiçaria dentro da igreja. O Senhor Jesus repreende claramente que outra carga não porei sobre vós. É contra isso. Mas as igrejas continuam e acham que é Deus que fala através dessas pessoas. Pessoas que nem têm o Espírito Santo, nem têm contato nenhum com Deus, se levanta no meio da igreja, não é? Que não tem nada a ver, não tem nenhuma posição na igreja. O Senhor Jesus me revelou, o Espírito Santo me revelou, nem o Espírito Santo tem. E diz que Deus falou, e a igreja toda para ouvir essa profetisa. E o Senhor Jesus diz logo: eis que o porei de cama, trará grande tribulação a essas igrejas, a pessoas que aceitam essa doutrina. Isso é doutrina satânica, isso é adivinhação, é feitiçaria dentro das igrejas evangélicas, não é? Se você está dentro de uma igreja igual a essa, você crê nessa profetisa ou nessas pessoas que profetizam essas coisas, é só você reparar para a vida dessa pessoa. E você que crê, repara na sua vida. Se tem avançado alguma coisa de Deus na sua vida. É impossível. Deus não responde nada disso, porque não vem de Deus, vem do diabo, não é? E aqui diz, são as profundezas de Satanás. São as profundezas de Satanás. Ignore isso. Saia desse lugar, porque o Senhor Jesus não anda por entre essa igreja. Tá bem? E andava nessa igreja de Tiatira porque esse pastor estava nas mãos do Senhor Jesus. Mas ele foi repreendido por não repreender, não é, essas profecias satânicas. E continua a dizer aqui, no livro de Pérgamo, ele diz assim: conheça as tuas obras e onde habitas. Quer dizer, onde ele está, em Pérgamo, né, uma das igrejas ali na Turquia, que é onde está o trono de Satanás. Quer dizer, ali nessa cidade havia, não é, igrejas de Satanás, onde o diabo, não é, surgia, onde era adorado o diabo. O diabo era adorado ali nessa igreja de Pérgamo. Mas ele continua a dizer assim: mas retens o meu nome. Quer dizer, ele não negou ainda com as dificuldades por causa daqueles que serviam, adoravam o diabo ali na igreja de Pérgamo. E não negaste a minha fé. Ele permaneceu firme. Ainda nos dias de Antipas, quer dizer, um dos antigos
testemunhas fiéis, qual foi morto entre vós. Quer dizer, a igreja de Satanás, que eram pessoas que serviam a Satanás, perseguiram e mataram mesmo dentro da igreja. Foi morto entre vós, onde o diabo habita. Ali em Pérgamo. Foi morto. Antipas, grande exemplo para ele. Uma fiel testemunha que não negou a fé. E aqueles que serviam a Satanás, não é? Que matou um dos fiéis, entre eles mesmo, dentro da igreja. Coisa séria. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Quer dizer, pessoas que se infiltravam dentro da igreja, que serviam o diabo, que estavam ali, que confrontava esse pastor. Conheça as tuas obras e onde habitas. Mas algumas coisas têm contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui está aqueles que serviam a Satanás. E é por causa desses que tinham doutrina, não é, de Balaão, é que mataram a Antipas. O qual ensinava Balaque, dando um exemplo do passado, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O mesmo problema ali da igreja de Tiatira, da doutrina de Jezabel. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Agora imagina, dentro de uma igreja, várias pessoas, umas que guardavam dentro de si a doutrina de Balaão e outras que guardavam a doutrina dos nicolaítas, um que se desviou da fé. Claro, por isso eu creio que Antipas resistiu a essas pessoas que guardavam a doutrina de Balaão, que guardavam a doutrina dos nicolaítas, os repreendeu. Com certeza eles não gostavam e eles o mataram. Por isso é que o Senhor Jesus diz assim, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, que ele também estava no tempo de Antipas. Mas eles mataram Antipas porque Antipas, com certeza, resistiu a esses que guardavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, os repreendeu, com certeza, severamente. Mas esse foi fiel. O Senhor Jesus disse que minha testemunha é fiel, que foi morto entre vós, dentro da igreja. Por isso é que ele diz que ali na cidade, que o Senhor Jesus diz que ali na cidade que havia ali o trono de Satanás. E até dentro da igreja. Pessoas que vão à igreja não aceitam as palavras do Senhor Jesus. Não aceitam. E guardam as más obras, as doutrinas antigas. E não abandonaram as doutrinas antigas que aprenderam. E continuaram, mesmo ouvindo a palavra de Deus, praticando essas doutrinas, sacrificando e idolatrando, adorando outros deuses. E o Senhor Jesus diz assim, arrepende-te, pois, esse pastor da igreja de Pérgamo. E diz-lhe assim, quanto não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E vejamos que Paulo já tinha preparado a Timóteo para enviar a uma dessas igrejas, principalmente a igreja de Éfeso, porque tinha problemas semelhantes. E em Éfeso ele diz assim, se não removerei, aqui diz assim, lembra-te depois de onde caíste, a igreja de Éfeso, o pastor da igreja de Éfeso. Se não te arrependesses, não é? Quanto verei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Quer dizer, o Senhor Jesus ameaçou tirar a igreja dele. Porque Paulo já tinha preparado, já tinha falado com Timóteo por causa desses problemas, por causa de Alexandre Emineu que lá estava. Se ele, não viesse a repreender
hum? Os problemas que ele tinha, porque na verdade ele batalhava contra os falsos apóstolos, mas como ele não tinha, não é, renovado a sua vida com Deus, por isso o Senhor Jesus tinha dito para ele, porque abandonaste o teu primeiro amor, ele poderia cair no mesmo problema que aqueles apóstolos tinham caído, na apostasia. Então o Senhor Jesus o advertiu: se não voltasse ao primeiro amor, arrepende, senão eu venho contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, o teu castiçal. E já te estava preparado, com certeza, Timóteo. Nem sei se Timóteo foi dito por Paulo, por causa desses problemas que lá estavam, derivados de Alexandre e Mineu. Se esse pastor não voltasse ao primeiro amor, mas esse pastor fazia tudo, não é? O Senhor Jesus até elogiou o trabalho dele, a tua paciência, e não sofres os homens maus, que eram aqueles falsos apóstolos. E puseste à prova que eles não são verdadeiros, são falsos. Mas ele fazia tudo certo, mas tinha abandonado o primeiro amor. Qual é o perigo de ter abandonado o primeiro amor? A pessoa deixa de vigiar, a pessoa deixa de ter temor a Deus e a pessoa se esfria. E ao se esfriar, pode cair no mesmo erro que caiu Nicolau, que caiu Alexandre, que caiu Himeneu, o desviar da fé. O desviar da fé e aceitando doutrinas satânicas. E a pessoa cai em predestinação. Foi o que aconteceu. Por isso é que esses homens se autodominaram em apóstolos. Quer dizer, creem eles que são o dono da verdade. Que só eles é que chegaram ao conhecimento da verdade, criando novas doutrinas satânicas. E é o pastor aqui da igreja também de Tiatira, que é semelhante ao pastor da igreja, né, de Éfeso. Conheça as tuas obras, amor, serviço, fé, paciência, não é? E que as últimas são maiores que as primeiras. Mas eles não repreenderam o povo da igreja deles. Permitiu que uma mulher ensinasse dentro da igreja doutrinas satânicas, não é? Que a Bíblia, que o Senhor Jesus diz, até eles falavam entre si, as profundezas de Satanás. As profundezas de Satanás, quer dizer, coisas misturadas com adivinhação, feitiçaria. Dentro da igreja, essa profetisa ensinava coisas erradas. E eles acreditavam. E o pastor dessa igreja de Tiatira não repreendeu. Mas o Senhor Jesus prometeu que viria e combateria contra esses, não é? Mas a essa profetisa, o Senhor Jesus com certeza colocou doente para que aprendesse a não profetizar dentro da igreja, não ensinar coisas erradas. Mas eu vos digo aos restantes que estão em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, a todos que não aprenderam, ou a todos que não aceitaram a pregação dessa sacerdotisa, dessa profetisa, e não conheceram as profundezas de Satanás. Não vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos que não têm essa doutrina, todos quantos que não aprenderam, mas aqueles que aprenderam, praticaram, tribulação, doenças, com certeza punha de cama, não é o Senhor Jesus que punha. Pois a gente não sabe se arrependeram ou não, mas advertiu a todos que se arrependessem. Arrepende-te, arrepende-te. Até prometeu a destruição com morte os filhos dessa profetisa. E a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, não é? Entranhas e corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Quer dizer, o que nós praticamos, Deus nos dá segundo as nossas obras praticadas. Se fazemos muito, muito nos dará. Se fazemos pouco, pouco nos dará. Se fazemos coisas erradas, nós vamos receber, não é? O pagamento das coisas erradas. Se nós fazemos coisas certas, também receberemos, não é? As coisas certas. Como está escrito, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar,
isso colherá. E isso não é karma, isso é a palavra de Deus, não é? Não são doutrinas de outras religiões. Quem falou isso foi o próprio Deus, já desde o passado. O Senhor Jesus, não é? Só trouxe novamente essa palavra. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Seja homem de Deus, seja homem incrédulo. Essa palavra serve tanto para os que creem e para os que não creem. É universal, é a palavra de Deus, ela se cumpre. A pessoa que pensa que não se engana, eu não acredito em Deus, faz o que quer, mata, rouba e nada acontece. Acontece no seu tempo, verá o pagamento. E a pessoa vai colher. Se a pessoa traiu, também vai colher a seu tempo. Traiu a mulher, fez o que fez. Não é? Pensa que sairá vencedor. Não, a palavra de Deus vai vingar, é o vingador. Deus é o vingador. Não pense que o homem planta, não é, o que quiser e nada acontece. Até uns parece que nada acontece. Sim, até um dia, não é? A conta chega e chega para todos e todos pagarão, ou todos receberão pelo bem que fizeram ao seu próximo ou a si próprio. Aquilo que um homem plantar, isso colherá. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.